Mulher, essa senhora que veio de Curitiba, ela entrou. E aí quando ela entrou, ela passou por mim, me cumprimentou, eu apaguei a droga e ela passou por mim. Ela foi, conversou com a minha avó, cumprimentou a minha avó e conversou com a minha avó e seguiu pro quarto dela. No sábado de manhã, eu acordei, fumei maconha novamente, cedo, e eu estava na janela da sala da casa da minha mãe, olhando para o céu e literalmente eu estava pensando em Deus, se Deus existia e se o que alguns amigos do bairro que tinham falado para mim que estavam indo para a igreja e deixando as drogas, se Deus realmente existia e se Deus poderia realmente mudar a minha vida. Eu falei, mas você estava na brisa ali, na hora. Eu estava brisando, total. Estava no efeito da maconha. No efeito, mas Deus estava trabalhando. Por quê? De repente, essa mulher, essa senhora, ela bateu na porta, posso entrar? Ela entrou. E ela falou, olha, eu quero falar com você, jovem. E ela, na hora que ela começou a falar comigo, ela falou, olha, eu não sei se você acredita em Deus. Na verdade, ela falou assim para mim, ó, eu tô até com medo de falar aqui com você, porque eu tinha um semblante tenebroso. Eu ainda continuo feio, mas tá melhor. Mas aí ela falou, olha, eu quero falar uma coisa para você. Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu estava no meu quarto lá em cima, passando roupa, e o Espírito Santo pediu para eu dobrar os joelhos e orar por você. Era aquela mulher do coque, sabe? E ela falou, e quando eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar por você, naquele momento que eu estava pensando por Deus, tá vendo que Deus estava trabalhando por trás, né? Ela falou, naquele momento que eu estava orando por você, Deus mandou eu descer aqui e dizer para você que sim, que ele existe, que era algo que eu estava questionando na minha mente lá no tipo, ela foi lá responder as coisas que você estava pensando. Cara, foi demais, assim. E ela falou, olha, Deus existe e ele pode libertar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Aí aquilo deu um choque na minha vida. Eu falei, meu, como é que essa mulher... Sabia que eu estava pensando. E eu falei, olha, puxa, eu quero ir na igreja, um amigo meu me convidou, ela falou, então vai, filho, vai. E ela começou a me incentivar, não perguntou que igreja que era, só falou, vai. Enfim, foi ali que eu fui evangelizado de verdade. O resumo dessa parte da história naquele final de semana, no sábado à noite, eu fui na igreja. E quando eu voltei dessa igreja que os meus amigos tinham falado, era um culto de jovens, então aquele som rolando, aquela coisa, e eu falei, nossa, uma igreja assim. E o cara pregou, no final da pregação, ele fez um apelo para quem aceitasse Jesus, mas eu não aceitei Jesus aquele dia. Mas você nunca tinha ido, então? Nunca tinha ido. Não, eu tinha ido umas 2 vezes em alguma igreja, assim, mas... Não com aquela experiência. Não. E aí, que igreja era essa? A igreja se chama Cristo Centro, fica em Pirituba, que na verdade foi a igreja que eu fiz parte por muitos anos. O final do ano passado foi que eu acabei me desligando lá do ministério, mas sou eternamente grato assim, à igreja, aos amigos, aos pastores que eu tive lá. E aí quando eu voltei para casa, no sábado à noite, eu fui fazer o quê? Fui fumar maconha de novo. Só que naquele dia foi diferente. Eu estava fumando, usando a droga assim, e eu parei assim e falei, Deus, eu fiz uma oração do meu jeito, falei, isso aqui não vai fazer mais efeito em mim. Se o Senhor existe de verdade, como aquela mulher falou, como eu ouvi hoje à noite, muda a minha história. Se o Senhor mudar a minha história, eu vou te seguir o resto da minha vida. Aí, no domingo de manhã, eu acordei e fui procurar a droga para usar. Não encontrei a droga. Não encontrei a maconha. A minha avó nunca fazia aquilo. Depois ela me contou que ela tinha escondido. Ela nunca fazia aquilo, mas naquele dia ela fez. Quando eu não encontrei a droga, eu fui pro banheiro, fiquei nervoso e eu olhei pro espelho e falei para mim, se você quer mudar de vida, você vai mostrar para Deus que você quer realmente mudar de vida. Saí da minha casa no domingo de manhã para ir para um parque. E sabe, ali começou a prova. Quando eu queria usar e eu não tinha, eu nunca encontrava alguém para colocar, para compartilhar. Mas naquele dia, Satanás deu um jeitinho, colocou um monte de gente. Pelo menos umas 3, 4 pessoas no caminho. E aí, careca, vamos fumar um? Eu falei, cara... Aí resistiu o primeiro. Não, valeu, obrigado, tô aí. O segundo, resistiu. O terceiro. O quarto, ele falou, vamos lá fumar comigo? E esse cara era mais próximo de mim. Falei, cara, ele tinha perdido o pai dele naqueles dias. Falei, cara, vou lá com você, vamos trocar ideia. Mas eu não vou fumar não, cara. Eu fui pra igreja ontem, quero voltar hoje, que era domingo, né? E, cara, eu tô tentando parar de usar, mas vamos lá. E aí, nós fomos debaixo de uma ponte ali na Marginal, ele fumando, do meu lado aqui direito, e aquele cheiro... O cheirão vindo. Meu Deus do céu, aquela luta interior, e eu imagino ali, e eu não tinha nem conhecimento, mas eu estava me sujeitando a Deus, eu estava resistindo ao diabo, e eu não conseguia ver, mas o diabo já estava fugindo de mim. E aí, naquela hora que ele apagou o final ali, eu falei, cara, vou nessa, tá bom. Na hora que eu me levantei, que eu desci a rampa, e eu fui em direção ao parque onde eu estava indo, algo sobrenatural aconteceu, porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu senti um alívio tão grande, eu falei, meu Deus,
eu consegui resistir tudo isso. Eu comecei a O cara sentir... fumou na sua frente. Não, tal. e não só isso. É que nem lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala o quê? Que quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. E o que era perfeito, que era o amor de Deus, estava entrando na minha vida de uma forma muito forte. E quando eu saí dali, eu vi que algo estava acontecendo de verdade. Eu falei, meu Deus, está acontecendo, eu estou sendo livre, eu estou sendo livre. Quando eu cheguei no parque, e os caras que me conheciam, e aí, careca? Eu tinha um outro apelido, que era o apelido do Pavilhão 9, que era Piqueri, que era o bairro do Piqueri ali em Pirituba, e era Piqueri louco, por causa da minha conduta, né? Enfim. E aí os caras, e aí, Piqueri, vamos lá fumar com a gente? Eu falei, mano, não vou não. Por que você não vai? Aí do nada eu soltei assim, não, porque eu virei crente. Os caras, quê? E até eu me assustei, hã? Falei, Até você nunca tinha falado isso aí. Falei, aí os caras começaram a dar risada. Só que aquilo ali foi bom pra mim, porque aquilo ali me deu uma raiva santa, se é que posso dizer isso, né? Mas falei, aí os caras, ei, Piqueri, ninguém para não, você pode dar um break, mas você vai voltar. Rapaz. Aí você fica mais doido. Aí você fiquei fala, macho naquela hora. Agora que eu não volto. Falei, o tempo vai mostrar pra vocês que eu mudei de vida. Naquele dia, pastor... Cara, isso no outro dia, você foi na igreja no sábado e isso no domingo. Pastor, a forma que aquela mulher me evangelizou foi algo muito chocante. Deus usou aquela mulher de uma forma sobrenatural, algo que foi ali o divisor de águas, foi ali o meu encontro. Foi um processo, mas ali foi o marco ali. E aí, naquele dia, eu voltando do parque, eu passei na casa da minha tia antes de ir para a igreja. Eu vou me prolongar um pouquinho nessa história, mas é importante a gente fechar ela do jeito que eu vou fechar. Mas isso é no domingo. Isso no domingo ainda. No domingo. Eu ia no culto às 18 horas. Quando eu voltei do parque para ir para casa, para me arrumar para ir para a igreja, passei na casa da minha tia. Quando eu entrei na casa da minha tia, todo mundo lá, os primos e tal, minha tia falou assim, todo mundo sabia que eu era usuário. Ela falou, oi, Binho, me chamavam de Binho na família, né? Sua mãe falou que você está indo na igreja? Eu falei, tia, na verdade eu fui ontem. Mas eu vou voltar hoje, novamente. Ela, que bom. Dá pra ver no seu rosto que você tá diferente. Caramba. E aí eu já fiquei assim. Quando eu fui pra casa, depois que eu saí da casa da minha tia, cheguei em casa e fui tomar banho. O diabo não queria desistir nem no último minuto. Quem que vai lá na minha casa lá? Um camarada vai me chamar. Ô, careca, tô com dinheiro aqui, cara, R$10 aqui. Vamos ali comprar uma paranga de maconha pra gente fumar? Falei, mano, deixa eu falar pra você. Terminei de tomar banho agora, eu tô me arrumando pra ir pra igreja. Cara, eu fui ontem na igreja. Velho, deixa eu falar pra você. Jesus é real, cara. E quê? Tô falando pra você, vamos comigo a ele. Tá bom, vou tomar banho e já volto também. Ele foi e voltou e foi comigo. O resumo da história é, nós fomos esse dia na igreja, eu não sei o que foi pregado, eu só sentei e eu fiquei só aguardando, que eu sabia que ia ter um momento que alguém ia orar pra aceitar Jesus. Eu só falei pro meu camarada, olha, no final, depois que ele falar aqui, ele vai falar pra levantar a mão, só levanta a mão. Tá bom. Aí vamos combinar. E assim, eu falei, aí ele fez o apelo, nós entregamos nossa vida para Jesus. Os R$10 que ele queria comprar maconha, nós compramos de esfirra ali na Avenida de Gafacó. Na época a esfirra era tipo, não sei quantos centavos. Mas esse foi o dia. Só que, pastor, fechando esse ciclo da minha conversão, na segunda-feira, então eu falei de sexta, falei de sábado, falei de domingo, na segunda-feira de manhã, quando eu acordei, o que era natural eu fazer? Já ir fumar maconha. Eu estava desempregado. Não, quando eu acordei, eu fui, lavei o rosto, tudo. Eu falei, alguma coisa tá estranha. Eu não tô sentindo vontade de fumar maconha. Porque no domingo foi aquela luta, tal, uma tentação e tudo mais. Aí... Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo, meu Deus? Aí eu comecei a ficar desesperado, assim, um desespero meio que misturado com alegria. E aí eu fui, liguei a uma rádio. Procurei uma rádio evangélica. E bem na hora que eu procurei, é uma coisa louca, né? Eu parei numa rádio onde a mulher estava fazendo uma oração. E eu comecei a chorar desesperadamente. A minha avó veio e me abraçou. A minha irmã, que não era crente, nada, ela veio e me abraçou também. E aí eu comecei a chorar e eu comecei a falar assim, Deus, o que está acontecendo comigo? O que é isso tão bom que eu estou sentindo? E aquela mulher que estava orando falou assim, você que está perguntando o que está acontecendo com você, Deus manda eu te dizer, você está liberto. Pastor, eu nunca esqueci isso na minha vida. Porque foi algo muito chocante. Por isso que alguém fala assim, você nunca mais voltou? Não tem como eu voltar. É impossível você voltar. Então, assim, ali foi a minha libertação. E só para fechar de verdade agora o ciclo da minha conversão, naquela semana eu queria ir na igreja todos os dias. Na segunda noite eu fui no Espaço Renascer, que o meu amigo falou que ia ter som e não sei o que, tava o Cates Barneia. Na terça-feira ia ter uma reunião de oração numa igrejinha da Lapa. Eu falei, vamos também. Aí fomos. Quando chegamos na reunião de oração, eu entrei, né? Aí uma mulher, estavam algumas pessoas, né? Uma reunião de oração, a mulher veio e orou por mim.
Tudo bem, eu recebi a oração. No final da reunião de oração, eu fui falar com essa mulher. Falei, irmã, tudo bem? Paz do Senhor. A senhora poderia orar por mim também, para eu conseguir um emprego? Ela, filho, eu vou orar por você para você conseguir um emprego. Mas, antes de orar para você conseguir um emprego, você já entregou a sua vida a Jesus? Eu falei, irmã, eu entreguei minha vida domingo passado, irmã, Deus me tirou das drogas, eu estou liberto. Aquela mulher começou a chorar, entrar naquele mistério ali. Ela falou, filho, quando você chegou e eu fui orar por você, Deus mostrou para mim que o diabo tinha preparado a sepultura para você essa semana. O diabo ia matar você essa semana. E assim, pastor, eu estava com algumas brigas que provavelmente levaria a isso. Coisas de conflito, enfim. Não vou entrar em detalhes. Mas eu voltei para minha casa naquele dia, naquela terça-feira. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, minha avó na sala, minha avó perguntou, e aí, filho, como é que foi o culto? Eu falei, vó, foi uma benção. E você nem sabe o que a irmã falou lá. O que ela falou? Aí eu falei o que a irmã falou. A minha avó começou a chorar, falou, filha, sexta-feira, quando a avó do Renato chegou aqui, ela passou por você e veio falar comigo, ela falou para mim o seguinte, que ela teve uma visão quando ela entrou no quintal, e ela viu espíritos de morte ao seu redor, filho. E ela falou, eu vou orar pelo seu neto. Então, assim, aquela mulher que me evangelizou, Deus já tinha mostrado para ela o que ia acontecer comigo. E depois que eu entreguei minha vida a Jesus na terça-feira, Deus usou uma outra mulher para ter essa confirmação. Então, assim, pastor, foi assim que iniciou. E você nunca mais usou droga? Eu nunca mais voltei para as drogas. Eu fui liberto da noite para o